Alô galera, bom dia. Aqui é o professor Zeca do site avaleminha.com.br. E a gente vai começar a trabalhar um material especial sobre o Japão, particularmente sobre o acidente nuclear no Japão. Cara, por que é importante saber sobre isso? Primeiro é óbvio, né? Para te entender o que está rolando no jornal, revista, televisão. E segundo, para a galera que vai fazer vestibular, isso aqui é um assunto quente, ó. Deve cair tanto nas provas da metade do ano, como nas provas do final do ano. Então, pelo menos o básico sobre isso, o cara tem que manjar, o cara tem que saber. Galera, esse especial vai ser dividido em 3 partes. A primeira fala principalmente sobre o átomo. Por que alguns átomos são estáveis e emitem radiação? E no finalzinho a gente vai falar sobre a diferença de ser irradiado e contaminado. A segunda parte fala principalmente sobre produção de energia. Como é que se produz energia a partir de um núcleo? Como é que funciona uma usina nuclear? E o que se espera das usinas de fusão nuclear no futuro? E a terceira parte fala sobre efeitos da radiação no corpo humano. Como ela afeta o corpo humano? Por que ela pode matar ou causar algum tipo de câncer no futuro? Galera, vamos iniciar aqui, ó. Na primeira parte a gente vai ter 4 itens, na verdade. A gente vai falar, ó, por que os átomos são instáveis e com isso emitem radiação, os tipos de radiações nucleares que existem, o que é meia-vida e qual é a diferença entre irradiado e contaminado. Beleza? Galera, primeiro aqui, ó, por que os átomos são instáveis? Olha só, né? A gente sabe que um átomo ele vai ser dividido basicamente em 2 partes. Uma região central aqui que a gente chama de núcleo e aqui ao redor o que a gente chama de eletrosfera. No núcleo, lembra? A gente tem 2 tipos de partículas. Já que elas podem ser divididas? Podem, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Esses 2 tipos de partículas são prótons, que por convenção possuem cargas positivas, e nêutrons, que são neutros. Zeca, por isso que o nome dele é neutro, isso, porque a carga elétrica dele vale 0. Então aqui no núcleo, né, a gente possui cargas positivas e cargas neutras, certo? Depois de um bocado de tempo fazendo experiência, né, e aliás muito antes de conhecer o próton e o nêutron, o homem já sabia o seguinte: sempre que eu tiver uma carga positiva próxima de outra positiva, aparece entre elas uma força elétrica, vamos botar aqui, ó, força elétrica de repulsão. Estão lembrados disso? Cargas e sinais iguais se repelem e cargas e sinais diferentes se atraem. Essa força é do tipo elétrica. E na hora que a galera descobriu o que existia no núcleo, né, isso deixou o pessoal um pouco intrigado. Por que o núcleo que só possui cargas positivas não quebra? Não entendi, Zé. Galera, positivo com positivo não repele? Então é para esses prótons estarem se repelindo. Se eles estivessem se repelindo, né, o normal seria eles se afastarem um do outro. E o normal é que todo núcleo se partisse, se quebrasse. Depois de pensar um bocado, os caras falaram o seguinte: ó, só tem uma possibilidade para o núcleo não quebrar. Se existe uma força de repulsão, é porque deve ter também uma força de atração. Uma força chamada de força nuclear. Cara, aqui é uma força de atração, ó, de atração entre prótons e nêutrons. Então, segundo os caras, ó, todo próton deveria atrair o nêutron. E vice-versa, o nêutron também, obviamente, atrair o próton. Existiria entre os dois, ó, uma força de atração. Aí tem aluno que fala assim: Zeca, mas que força é essa? É elétrica, magnética, gravitacional? Nenhuma das 3. É um novo tipo de força que existia na natureza. Uma força chamada de força nuclear, que na verdade é um restício de uma força nuclear forte, mas que a gente não vai comentar sobre ela, a gente não vai falar sobre isso agora, beleza? Então, segundo os caras, né, quem mantinha a estabilidade do núcleo era o nêutron, beleza? A presença do nêutron aqui, ó, é que impedia que o núcleo quebrasse. Não entendi, Zé. Galera, não existia uma força de repulsão entre os prótons, que era a força elétrica, então teria que existir uma força de atração. E essa força de atração era a força chamada de força nuclear. Beleza? Só que, obviamente, depois da descoberta, né, os caras começaram a estudar essa força. E eles perceberam o seguinte, ó,
essa força nuclear ela diminuía com a distância mais rapidamente do que a força elétrica. A força elétrica também cai com a distância, lembra? Ela cai com a distância ao quadrado. Só que a força nuclear cai mais rápido ainda. Um pequeno aumento de distância diminui a força nuclear quase a zero. E detalhe, quando as distâncias são muito pequenas entre prótons e nêutrons, essa força é extremamente grande, bem maior do que a elétrica. Mas é só a gente afastar um pouquinho um do outro, que essa força fica menor do que a força elétrica. Zeca, isso tem problemas? Cara, para núcleos pequenos nem tanto. Basta que exista um equilíbrio entre cargas positivas e neutras aqui no meio, o núcleo permanece estável. Mas para núcleos maiores isso é um problema. Esse fato da distância da força nuclear cair muito rapidamente com a distância, beleza? Gera uma instabilidade em núcleos que são muito grandes. Por que, Zeca? Olha só, deixa eu apagar aqui, ó. Se eu pegar um núcleo muito grande, dá uma olhada para o que acontece. Vamos considerar, ó, que as bolinhas amarelas são prótons, beleza? Amarelinha é próton. Próton. E vermelhinha é neutro. Neutro. Se eu pego um núcleo muito grande, esse próton aqui, ó, esse amarelinho que aparece aqui, ele é repelido por todos os prótons que aparecem no núcleo. Todas as bolinhas amarelas repelem ele, beleza? Com uma força que cai com a distância, mas não muito rapidamente. Lembra? Essa força entre prótons é a força elétrica. Mas ele é atraído mesmo só pelos núcleos que estão... Núcleos não, desculpa. Só pelos nêutrons que estão próximos a ele. Esses nêutrons que estão mais distantes, ó, praticamente não fazem nenhuma força sobre ele. Porque à medida que aumenta a distância, beleza? A força nuclear cai rapidamente, lembra? Esses nêutrons aqui, ó, praticamente não interagem com ele. Zeca significa o quê? Significa que vai ter mais gente, ó, repelindo ele do que atraindo. Consequentemente, esse núcleo aqui é instável. Zeca, não entendi direito, não. Claro, imagina o seguinte, ó. Tu está numa sala de aula, em que metade dos alunos se odeiam. Um não pode olhar para a cara do outro. Beleza? Metade dos alunos se odeiam. E a outra metade é amigo da galera. É aquela galera que fala assim, ó, bicho, ó, não faz encrenca não, vamos ficar tudo junto aqui, ó, todo mundo amigo, pô. Fica todo mundo junto aqui, ó, vamos bater um papo. Não, não quebra a sala não, vamos deixar todo mundo junto aqui. Vamos ficar todo mundo junto. E essa sala tem 4 alunos. 2 se odeiam e 2 fazem o meio de campo para deixar a galera unida. Galera, essa sala é uma sala instável ou estável? Uma sala estável, né? Aqueles 2 ali dão conta do recado e conseguem deixar a sala unida. Mas imagina, uma sala com 200 alunos. 100 se odeiam. Um não pode olhar para a cara dos outros 99. E 100 é a galera do deixa disso. Beleza? Não, vamos ficar juntos, vamos ser todo mundo amigo aqui. Não, vamos ficar juntos aqui, ó. Vamos manter a sala unida. Galera, aqui, ó. Um cara, ó, ele olha para os outros 99 e quer sair fora, né? Ele é repelido pelos outros 99. Mas só quem consegue segurar ele são os que estão perto. Então tem 2 ou 3 batendo papo com ele, segurando, só que tem 99 fazendo ele ir embora. Essa sala é uma sala estável ou instável? Instável, né? Qualquer coisinha que der errado na sala, sabe, se separa. Vai cada um para um lado. Beleza? É ou não é? Imagina, ó, entra fofoqueiro na sala. Como isso, velho? Entra fofoqueiro, faz uma fofoquinha ali, alguém, a sala se quebra. Então, ó, os núcleos maiores são geralmente instáveis. Porque, ó, eu vou ter prótons muito afastados de nêutrons, beleza? E a força de atração desses nêutrons sobre o próton acaba sendo menor do que a força de repulsão desses prótons sobre esse daqui que a gente está levando em consideração. Galera, como rola isso, né? Quando o núcleo é instável, ele tenta se estabilizar. E para se estabilizar, muitas vezes ele emite radiação. Que tipo de radiação, Zeca? A gente vai falar de 3 aqui, ó. Um núcleo que é instável, ele pode emitir radiação alfa, beta ou gama. Beleza? Cara, a radiação alfa é uma radiação que possui 2 prótons e 2 nêutrons. Na verdade, ó, é o núcleo do átomo de hélio. Ok? Ele diminui o número atômico do átomo e o número de massa do átomo.
Lembra, o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E o número atômico é simplesmente o número de prótons. Cara, o número atômico de um átomo define de que átomo a gente está falando. Então, quando eu tenho a emissão de uma partícula alfa, o átomo muda. Ele passa a ser um outro átomo com 2 prótons a menos. Mais tarde a gente vai ver um exemplo sobre isso. Uma outra radiação possível é uma radiação beta. Radiação beta consiste, na verdade, da emissão de um elétron ou um pósitron. Beleza? Zeca, o que vem a ser um pósitron? Pósitron é a antipartícula do elétron. Não entendi isso, Zeca. Faz mal. Isso não é para hoje, tá? A gente não vai falar hoje sobre antimatéria. Mas tudo bem. É uma partículazinha que tem a mesma massa do elétron, carga contrária do elétron, e caso os dois se encontrem, eles se aniquilam. Porque a gente está encontrando matéria e antimatéria. Zeca nem sabia que antimatéria existia. Existe, mas vamos deixar isso de lado. Beleza? Quando que um átomo emite um elétron? Ele emite um elétron quando o nêutron se transforma em próton. Galera, nêutron é neutro, né? Próton é positivo. Para que sobre carga positiva, esse cara aqui que é neutro, lembra? Ele tem que mandar embora uma carga negativa. Então, a emissão de uma radiação beta do tipo elétron, quando eu transformo um nêutron, ou melhor, um núcleo, né? Transformo um nêutron em um próton. E a emissão de um pósitron, quando ocorre uma transformação de um próton em nêutron. O próton é positivo, né? Para que ele fique neutro, ele tem que jogar essa carga positiva fora. Então ele manda embora um pósitron. Cara, a diferença de massa do nêutron e do próton é basicamente a massa do elétron, certo? O próton é um pouquinho mais leve do que o nêutron. Por isso que, para que um nêutron se transforme em próton, ele tem que jogar um pouquinho de massa fora, para que a massa dele diminua. E para que um próton se transforme em nêutron, ele tem que jogar um pouquinho de antimatéria fora. Se ele jogou um pouquinho de antimatéria fora, é porque um pouquinho de matéria apareceu, para que a massa dele cresça. Zé, que eu não entendi esse negócio de antimatéria. Tudo bem, acredita só, tá? Que a radiação beta é a emissão desses 2 tipos de partícula. E ocorre quando a gente transforma um nêutron em próton, ou um próton em nêutron. Galera, tanto na emissão de partícula alfa, como na emissão de partícula beta, as partículas que existem dentro do núcleo, elas podem ficar no que a gente chama de um estado excitado. Já aprendeu em química que os elétrons são divididos em camadas? K, L, M, N, O. Lembra? O núcleo também vai ter suas camadas. Beleza? E quando ele está excitado é porque tem alguém numa camada mais energética que deveria ir para uma menos energética. Então, quando isso rola, né, o negócio se ajusta, se assenta, alguma partícula sofre um salto quântico e nessa ocorre uma emissão de radiação gama. Beleza? Claro, se a gente pensar em termos de uma onda eletromagnética, né, radiação gama vai ser uma onda eletromagnética de alta frequência, frequência maior ainda que do raio-x, e grande penetração, atravessa uma pessoa, uma parede, uma coluna de água, e por isso é que ela é tão importante, tão perigosa, certo? Porque ela é dificilmente barrada. Tudo bem. Então vão existir aqui 3 tipos de radiações que podem ser emitidas pelo núcleo, né? Radiação alfa, beta e gama. Tudo bem? E quando o núcleo faz isso, ele faz pensando em se estabilizar. Olha só, eu peguei uma sequência aqui, que é uma sequência natural de estabilização do átomo de urânio. Vamos pegar aqui o urânio 238, que é um átomo naturalmente instável. Beleza? E para se estabilizar, ele emite uma radiação alfa. O que é uma radiação alfa mesmo? Alfa, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Certo? Então ele perde 4 partículas do seu núcleo. Como ele perde 4 partículas do seu núcleo, né, o número de massa dele, que era 238, cai para 234. E como ele perde 2 prótons, o número atômico dele, que era 92, cai para 90. E ele vira um elemento químico diferente, porque mudou o número de prótons.
eu passo a ter aqui tório. Beleza? O tório, por sua vez, também não é estável. Certo? E para estabilizar, ele emite uma radiação beta. Quando ele emite uma radiação beta, ele emite, na verdade, um elétron e ocorre uma transformação de um próton, de um nêutron. Lembra o que a gente falou antes? De um nêutron para um próton. Galera, observe o seguinte, ó. O número de massa não mudou. O número de massa não mudou. Porque eu só transformei nêutron em próton, mais nada. Mas mudou o número atômico, ó, porque eu vou ter um próton a mais. Então mudou de novo o tipo de elemento químico, que também não é estável. Para se estabilizar, emite de novo uma radiação beta, que é um elétron, onde um nêutron novamente se transforma em próton. Mesma coisa, não mudou o número de massa, mas mudou o número atômico, ganhou um próton a mais e voltou a ficar 92. 92 não é o número atômico do primeiro? Se tem o mesmo número atômico, lembra, é um isótopo. É o mesmo elemento, só que quantidade de nêutrons diferentes. Esse aqui vai ser o urânio 234, que também não é estável. E para se estabilizar, emite novamente uma partícula alfa. 2 prótons e 2 nêutrons. Olha só, o número de massa diminui 4 e a quantidade de prótons 2. Volta a ser tório. Emite alfa. 2 prótons e 2 nêutrons. Zeca, por que não foi beta que nem o outro? Porque esse daqui, 234, esse aqui é 230. Já são átomos, que têm uma estabilidade diferente. E vira rádio. 226, 88. Que emite partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons, vira 222, 86. Emite alfa, 218, 84, aqui a gente está com polônio. Emite alfa, 214, 82, aqui a gente tem chumbo. O chumbo, de novo, emite beta, um elétron. Nêutron se transforma em próton novamente. Beleza? Não muda o número de massa, mas aumenta um próton. Eu vou ter aqui, berílio. Certo? Que emite radiação beta. Não muda o número de massa, mas aumenta um próton. Eu volto a ter polônio. Esse polônio também emite alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. E eu volto a ter aqui, 82 prótons, eu volto a ter chumbo. Chumbo 210, que é instável, emite beta, aumenta 1, fica berílio. Emite beta, aumenta 1, vira polônio. Emite alfa, volta a ter 82, e eu tenho aqui o chumbo 206. Que nessa cadeia aqui, é o primeiro estável, certo? E por ali para. Zeca, por ali para, demorou tempo, Muito tempo, Olha só, a sucessão de transformações em materiais radioativos, até chegar a um elemento estável. Zeca, em radiação gama. Lembra, Radiação gama, na verdade, é consequência da liberação de uma alfa ou uma beta. Tá ok? Então, nesse processo aqui de liberação de alfa e beta, eu posso ter um núcleo que ficou excitado. E para voltar ao estado natural, emite uma radiação gama. Olha só, cuidado, Tanto na emissão de partícula alfa como partícula beta, eu mudo o tipo de átomo que eu estou tratando. Cada emissão de radiação alfa e beta muda o átomo. Zeca, mas voltou a ser urânio. Voltou a ser urânio depois de um bocado de transformações, Mas numa emissão única de alfa e beta, sempre muda o tipo de elemento químico que eu estou tratando. Radiação gama não. Radiação gama não mexe nem no número de prótons, nem no número de nêutrons. Então ela não muda o tipo de elemento químico. Ela só faz ele ir para uma situação mais estável, ou de menor energia. Beleza? Mas que esse processo dura muito tempo, cara, isso vai depender da meia-vida de cada material. Galera, aqui, meia-vida é o tempo que leva para que a metade do material radioativo, para que a metade dos átomos decaia, emita radiação. Beleza? Por exemplo, botei aqui alguns importantes, Urânio 235, que é utilizado em bombas nucleares e reatores nucleares. A meia-vida dele é 713 milhões de anos. Significa o seguinte, se eu tiver 100 gramas de urânio 235, depois de 713 milhões de anos, metade dele decaiu. Metade dele emitiu radiação.
e eu passo a ter apenas 50 gramas de urânio 235. Beleza? E depois se passarem 713 milhões de anos, eu vou ter 25 gramas de urânio radioativo. Urânio 235. E depois de 713 milhões de anos, eu vou ter 12,5 e aí vai. Beleza? Isso aqui para a gente ver o seguinte, né? Uma região contaminada com urânio 235, ó, leva quanto tempo para que todo o urânio desapareça? Uma eternidade, né, galera? Tempo demais. E olha só isso daqui, né? O urânio 238, beleza? Que é o mais abundante na natureza. Tem meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Certo? E é por isso que, né, na natureza existe mais esse do que esse. Tem lógica? Tem, né? Porque esse daqui decai mais rápido. Se ele decai mais rápido, ó, ele vai sumindo mais rapidamente que o 238. É muito mais comum a gente achar o 238 na natureza do que o 235. É menos de 1% ó, a quantidade de 235 na natureza. Por isso que na hora que a gente faz combustível para reator ou combustível para bombas nucleares, a gente tem que fazer um enriquecimento do urânio. Tá? Travou. Enriquecimento do urânio, que a gente vai tratar na próxima etapa. Cara, o iodo 131, ó, que andou contaminando as águas do Japão, ele tem meia-vida de 8 dias. Esse aqui até que some rápido, né? Se eu tiver ali 100 gramas, em 8 dias 50, em 8 dias 16 dias 25, em 24 dias 12,5, e aí vai. Rapidinho ele até desaparece. Ele tem meia-vida bem mais curta ó, do que os outros que estão acima. Eu vou ter uma tabela aqui, ó, da meia-vida daquela sequência gigante que a gente fez. Então deixa eu apagar aqui. Beleza? Como é que ficou a meia-vida daquela galera que a gente estava conversando antes? Que teve um decaimento até chegar no chumbo, lembra? Olha só. O urânio já falei, né? 4 bilhões e meio de anos. O tório, 24 dias. O protactínio, 1,2 minutos. O urânio 234, tem pavor de novo, quanto que dá isso aqui? Dá 250 mil anos. Tório, 80 mil anos. Rádio, 1620 anos. Radônio, 3,82 dias. E vai indo, né? Tem uns até que são rapidinhos, né? 0,00016 segundos, o polônio 214. Certo? 22 anos, o chumbo, bismuto, 210, 5 dias, até chegar naquele chumbo 206, ó, que eu falei que era estável. Quer dizer, ó, uma região contaminada com material radioativo, ela leva muito tempo para ficar limpa. Zeca, é melhor estar perto de material radioativo que tem meia-vida grande ou meia-vida curta? O que você acha? Meia-vida longa, né, significa que aquele material emite radiação lentamente. Se eu estiver perto de 50 gramas de urânio 238, vai demorar 4 bilhões e meio de anos para 25 gramas emitir radiação. Agora, se eu estiver perto, por exemplo, do polônio 214, né, em 0,00016 segundos, metade dele já emitiu radiação. Então o polônio emite radiação muito mais rapidamente, ó, 214, do que o urânio 238. É mais perigoso estar perto de quem? Do polônio. Se ele emite radiação mais rapidamente, num tempo menor, ele emite uma quantidade de radiação maior. O que aumenta a chance, num processo de irradiação, a gente ter algum problema de saúde. Zé, cara, qual é a diferença de radiação e contaminação, hein? Sempre aparece os dois. Vamos dar uma olhada nisso para fechar, ó. Claro, qual é a diferença de irradiado e contaminado? Ó, irradiado é o cara que tem um material radioativo perto dele, não precisa nem ser tão perto assim, próximo a ele, e esse material está emitindo radiação, ele recebe essa radiação. O cara que está contaminado, ó, ele de alguma forma ingeriu ou passou pela pele dele um material radioativo. Ele tem material radioativo dentro do corpo dele, e esse material lá dentro está emitindo radiação. A gente poderia fazer uma analogia da seguinte forma, assim, ó. Um cara que foi irradiado é o cara que ganhou um tiro. Beleza? A bala acertou ele e atravessou. Destruiu alguma coisa que tinha para destruir, matou o cara, ele recebeu um tiro. O cara que é contaminado é o cara que tem uma arma, mas uma arma dentro dele atirando para tudo que é lado. Beleza?
Essas balas que estão dentro dele, ó, obviamente detonam ele. Mas pode detonar quem está do lado dele também. Se tem um cara batendo papo com ele, essa bala que sai de dentro dele pode atravessar o cara. É um ar. Perfeito? Então, ó, um cara que é irradiado é um cara que esteve perto do material radioativo, mas não emite radiação. Um cara que é contaminado, ó, é um cara que de alguma forma o material radioativo entrou no corpo dele e ele emite radiação. É mais perigoso chegar perto desse ou perto desse? Perto do contaminado, é óbvio, né? O cara que foi irradiado, tu pode ajudar, bater papo, conversar. É que nem chegar perto de um cara que foi baleado. Tu te machuca por chegar perto de um cara que foi baleado? Claro que não. Agora, o cara que tem aquela arma dentro dele atirando para tudo que é lado, é legal chegar perto dele? Não é. Tudo bem que, né? Se o cara é contaminado, e ele tiver uma quantidade de material radioativo muito grande, ele acaba não sobrevivendo muito tempo. Então a chance dele chegar do teu lado e te fazer mal é pequena. Porque ele não vai sobreviver tempo suficiente para fazer isso. Beleza? Mas é pior um cara contaminado do que irradiado. Por isso que a gente vê no Japão, né? A galera de máscara, óculos, roupa, para evitar que ele seja contaminado. Porque mesmo com aquela roupa toda, a radiação ele recebe. Principalmente a radiação gama, que a gente vai ver depois, ó, ela consegue atravessar facilmente aquela roupa, mas impede pelo menos que ele seja contaminado. Só que depois, se ele chega muito perto de uma fonte de contaminação, ó, ele tem que jogar tudo aquilo fora. Ele não pode entrar em contato com aquela roupa por fora, porque senão não adianta nada, né? Aquelas partículas estão presas à roupa e ele pode ser contaminado. Beleza? Olha aqui, ó, tem uma foto, ó, de uma criança japonesa passando um teste no computador Geiger. Esse computador aqui, ó, mede o nível de radiação que a criança emite. Claro, se ele está preocupado em medir o nível de radiação que a criança emite, essa criança aqui foi irradiada ou contaminada, tu acha? Perfeito, contaminada. É ou não é? É porque talvez tenha alguma coisa dentro da criança, ó, emitindo radiação. Certo? Aqui também, né? Uma foto parecida, ó, que eu peguei da revista Época. Uma criança, ó, que pode estar emitindo radiação. O cara aqui com o computador Geiger, ó, medindo a quantidade de radiação que ela emite para ver se está limpo ou não. Então, ó, nesse caso, provavelmente para ele estar medindo, houve contaminação e não irradiação. Tudo bem? Eu estava falando ali, né? A história da roupa. A radiação alfa, como são partículas grandes, lembra 2 prótons, 2 nêutrons, elas são facilmente barradas. Um papel, uma roupa, uma máscara, né? Por isso que é legal, perto de uma fonte radioativa, o cara usar uma roupa, pelo menos se protege de alguns tipos de radiação. A radiação beta, ela consegue atravessar um papel, mas ela não consegue entrar muito na nossa pele. São elétrons, né? E o elétron interage muito com a matéria, sabe, né? A gente é feito de átomos também, gira elétrons ao redor, e elétron com elétron se repele. Agora, a radiação gama, ela atravessa facilmente o papel, a mão, o aço e qualquer roupa que tu usar, ó, para tentar te defender da radiação. Então, com roupa ou sem roupa, né, a radiação gama, ó, acaba chegando na pessoa e principalmente na galera que está lá perto da usina tentando resolver o problema. Beleza? Até a próxima, em que a gente vai falar, ó, sobre fusão nuclear, fissão nuclear e como que se produz energia elétrica através do átomo. Um abraço.